Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos seminários do SEXP. Inicialmente, gostaria de pedir que mantenham seus microfones e vídeos desligados durante a palestra. Ao final, iremos abrir espaço para perguntas, e você também pode deixar suas perguntas no chat. Para não perder o costume, pedimos àqueles que tiverem boas notícias a compartilhar, para que compartilhem neste momento. Olá, boa tarde. Eu tenho algumas notícias. Primeiro, indicar que do nosso grupo foram encaminhados 4 resumos a reunião da Regional da Sociedade Internacional de Ecologia Aplicada, que vai ser na Colômbia, virtual. Eu também queria comunicar que a Michelle submeteu um pedido de recurso para a Bolsa de Pós-Doc na FAPESP, e também contar para vocês que da edição especial sobre as Meninos, que vai ser publicada no final desse ano, nós já temos 8 artigos submetidos, dos 10 necessários, e mais 4 que estão em fase final de preparação. E o nosso grupo também foi agraciado com mais uma bolsa no Programa Unificado de Bolsa. Então, o nosso grupo agora está com 5 bolsas no Programa Unificado de Bolsa. Era isso que eu tinha para falar. Bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite. Eu me sinto bem. Então, assim, eu gostaria de agradecer também, dizer para você que eu estou muito feliz de estar apresentando, então, sobre a minha linha de pesquisa, que é o biogás, e a identificação de micro-organismos que atuam em transformação de biogás. E também parabenizar todos os biólogos pelo Dia do Biólogo, né? Então, eu gostaria de iniciar a apresentação. Perfeito. Então, depois de escutarmos as boas notícias, prosseguimos com a apresentação da nossa palestrante de hoje. A Janaína Yurchenko possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Caxias do Sul, atuou nas áreas de controle biológico, manejo alternativo e desenvolvimento sustentável, possui mestrado em Engenharia e Ciências Ambientais na área de microbiologia ambiental, na identificação de micro-organismos anaeróbios e produção de biogás a partir de resíduos de produção de etanol. Atualmente é doutorando em biotecnologia, atuando na área de microbiologia ambiental na produção de biogás a partir de resíduos agroindustriais. Gostaria de agradecer a presença de todos e o aceite ao nosso convite pela Janaína em participar dos nossos seminários. Então, você tem 45 minutos. Desejamos a todos uma excelente palestra. Obrigada.
Então, eu vou falar para vocês sobre a importância da identificação de micro-organismos que atuam na produção de biogás e sobre a minha linha de pesquisa, que é a produção de biogás. Só um pouquinho que deu um problema. Então, com o desenvolvimento da indústria, há uma grande quantidade de combustíveis fósseis consumidos. Com isso, gerando alterações climáticas e deficiência energética. Assim, é necessário buscar fontes de energias renováveis, diminuindo, então, as emissões de gases de efeito estufa. Uma das alternativas é a produção de biogás. O biogás, ele é uma mistura de gases, principalmente metano, CO2 e outros compostos em menor quantidade. Tem um alto poder calorífico. O metano, então, ele é 25 vezes mais poluente que o CO2. Porém, quando ele entra em combustão, gera CO2 e água. Nos países da Europa, essa tecnologia já está amplamente difundida. Como a gente nota nesse gráfico, podemos observar que a Europa é a que mais produz, então, o biogás, seguido da América do Norte, Ásia, Oceania, América do Sul, América Central e África. No Brasil, já existem plantas de biogás em operação, que está em constante evolução ao longo do tempo. Como podemos ver, então, nesse gráfico, dá para analisar, em 2019, em torno de 1,4 bilhões de metros cúbicos de biogás ao ano, e em torno de 1.345 plantas de biogás em operação. Então, a produção de biogás, ela é realizada através de resíduos, como resíduo orgânico, resíduo da agricultura e resíduo da pecuária, que são colocados em um bioreator para a produção de biogás, e esse biogás, ele pode ser purificado a biometano e utilizado como energia elétrica, energia térmica e também combustível veicular. O que sobra dessa fermentação pode ser utilizada como um biofertilizante. Aqui, então, estão alguns substratos que podem ser utilizados para a produção de biogás, como palha de trigo, milho, resíduos de limpeza de grãos, silo de milho. E podemos analisar também a quantidade de metano produzido por esses substratos, como, por exemplo, a palha de trigo pode produzir em torno de 0,14 metros cúbicos de biogás por quilo. O milho, então, em torno de 0,08. Resíduos de limpeza de grãos em torno de 0,26. E silo de milho em torno de 0,09 metros cúbicos de biogás. Já resíduos da pecuária, como dejetos bovinos, suínos e de aves, também podem ser utilizados. Resíduos da indústria, como vinhaça de cana, torta de filtro de cana, polpa de café, efluentes de cervejaria, efluentes de laticínios. E também resíduos sólidos urbanos e de tratamento de esgoto. Há também a codigestão, que é a mistura de um ou mais substrato para a produção de biogás. Uma das vantagens é a diluição dos compostos tóxicos potenciais presentes em qualquer dos substratos envolvidos. Ajuste do teor de umidade pH, aumento do conteúdo de material biodegradável
alargamento de estífios bacterianos e também estabilidade da relação carbono-nitrogênio. Utilizado para tratamentos físico, que aumenta a área de fora, a estrutura da biomassa e diminui a cristalinidade. Micro-ondas, pirólise. O tratamento químico pode ser utilizado também, onde o tratamento ácido separa e remove a lignina e hidrolisa fibras vegetais, e tratamentos biológicos, que minimiza a perda de carboidratos e maximiza a remoção de lignina. Usa principalmente fungos, consórcios microbianos e enzimas. Então, alguns processos da produção de biogás. Aqui tem dois modelos amplamente utilizados, que eles são meio parecidos, onde a gente pode observar que há a entrada do substrato e a saída. Então, é um processo contínuo, onde a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Eles atuam em baixas concentrações de sólidos totais, então, para evitar entupimentos do sistema de entrada e facilitar a circulação do material. É utilizado em aplicações domésticas por ser de baixo custo de construção e operação, principalmente em pequenas propriedades rurais. Aqui tem o CSTR, que é um tanque de mistura, onde ele suporta grandes cargas volumétricas. Tem um sistema de agitação que mantém o conteúdo homogeneizado e é utilizado principalmente para codigestão. E o ASB, que também é bem utilizado, ele tem um fluxo ascendente e tem uma separação trifásica, que vai separar o líquido, o sólido e a parte gasosa. Porém, esse tem um acúmulo de lodo e cada tempo você tem que tirar esse lodo para não haver maiores problemas. E tem um biodigestor de fase sólida, que ele é operado com quantidade de sólidos maiores, suporta substratos com maior concentração de sólidos e maior tamanho de partículas, porém produzem menores quantidades de metano. Não é necessário, então, uma grande diluição de substratos. E o bioreator precisa ser aberto para ser preenchido ou esvaziado. Esse reator de fluxo tubular, ele é bem utilizado, principalmente em propriedades rurais. Tem uma geomembrana que vai manter o biogás acumulado. Ele atua, então, com baixas concentrações de sólidos, baixa carga volumétrica e sem controle de temperatura. Alguns parâmetros devem ser revisados nesses casos, como o pH, que o pH ótimo, nesse caso, é entre 6 e 8, a quantidade de nitrogênio total, que pode provocar a formação de amônia, o excesso do nitrogênio, a quantidade de ácidos graxos voláteis, que também pode desestabilizar o sistema, e também a temperatura. As temperaturas mais utilizadas são as mesofílicas e as termofílicas. A mesofílica é entre 20 e 40, e termofílica entre 40 e 60. A relação carbono-nitrogênio também é importante. Então, quanto maior essa relação, o nitrogênio é consumido mais rapidamente pelos metanogênicos e há baixa produção de metano. O nitrogênio, então, quando essa relação é menor, ele se acumula na forma de amônia, inibe o metabolismo devido à toxicidade e a fonte de carbono acaba sendo insuficiente para o micro-organismo.
Outros parâmetros que são analisados também é a DQO, que é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar todos os compostos orgânicos presentes na amostra. Os sólidos totais, que avalia o peso total dos constituintes minerais presentes no efluente, enfim, por unidade de volume. E os sólidos voláteis, que é a quantidade de matéria orgânica presente na água, ou no caso do substrato ser sólido, seria o teor de cinzas. As vantagens, então, da produção de biogás é a alta redução de DQO, produção de biofertilizante, baixa produção de lodo, baixos custos operacionais e de investimento, possibilidade de sistemas descentralizados de tratamento de resíduos. Então, a digestão anaeróbia é o processo em que a matéria orgânica complexa é degradada a compostos mais simples, produzindo, então, metano, CO2 e outros compostos na ausência de oxigênio. É uma forma eficiente de tratar quantidades consideráveis de resíduos, reduzindo seu poder poluente. Ele ocorre, então, pela ação de micro-organismos que interagem entre si através da formação de produtos finais. Então, aqui está um esquema da digestão anaeróbia. A primeira etapa é a hidrólise, que vai transformar proteínas, carboidratos e lipídios em moléculas mais simples, como aminoácidos, monossacarídeos e ácidos de cadeia longa, por bactérias fermentativas. Por exemplo, da classe Clostridiales, que tem a capacidade de degradar os carboidratos, açúcares e aminoácidos. Logo após, tem o processo de acidogênese, onde aminoácidos, peptídeos, monossacarídeos e ácidos de cadeia longa são convertidos em ácidos graxos voláteis. As bactérias, então, vão converter esses ácidos graxos voláteis acompanhando de geração de materiais celulares. A cetogênese, então, é a conversão desses aminoácidos e monossacarídeos em ácido acético. Alguns micro-organismos que atuam nesse processo são sintrofomonas, que são associadas ao acúmulo de ácido acético, a família Porphyronadáceo, que produz ácido acético a partir de carboidratos ou polissacarídeos, sintrófos, que é o gênero que pode utilizar o ácido butírico para gerar ácido acético e hidrogênio. E outros micro-organismos são Smithella, Syntrophobacter e Pilomaculum. Tem também as homocetogênicas, que podem produzir acetato a partir de hidrogênio e CO2, e as bactérias que oxidam ácido acético, que metabolizam produtos ao ácido acético com rendimento de hidrogênio e carboidratos. Os principais gêneros, então, envolvidos na parte da metanogênese, que vai converter ácido acético a metano, sendo as metanogênicas ou citotróficas, e também vai converter hidrogênio e CO2 a metano, que é as metanogênicas e hidrogenotróficas, são metanosaeta, metanosarcina, metanobrevibacter, entre outros. As metanogênicas ou citotróficas, que vão converter ácido acético em metano. Aqui, então, tem uma demonstração da via metabólica e como isso ocorre. Então, o acetato vai ser ativado pela enzima corrinoide e vai ser convertido em CH3-corrinoide. O metil vai ser clivado do acetato e conduzido à etapa final pela coenzima M. E o CO2 também será oxidado para a formação de metano.
A parte em que o hidrogênio vai ser convertido em metano, então vai haver uma redução do CO2 a formil, aí posteriormente redução do formil a metileno e a metil. E após vai haver uma redução do grupo metil a metano. Concomitantemente, vai haver uma ciclagem da ferredoxina. Então, na etapa final, a coenzima M-redutase vai agir onde existe esse gene funcional, que é o MCRA, que vai catalisar, então, o último passo da metanogênese. Então, é importante esse MCRA para correlacionar a produção de metano em sistemas metanogênicos. E também é um marcador de atividade metanogênica. Assim, nesse processo de digestão anaeróbia, muitos micro-organismos estão envolvidos. Então, é importante a identificação deles. Alguns tipos de identificação, então a gente pode utilizar a microscopia para analisar o formato e formação de esporos, após fazer isolamento para micro-organismos cultiváveis. Para micro-organismos que não são cultiváveis, a gente utiliza técnicas de biologia molecular. Então, aqui está uma técnica onde as células são isoladas do DNA de cada micro-organismo, a produção de cópias do gene RNA ribossômica por PCR, o sequenciamento de DNA, análise da sequência obtida, para a geração da árvore filogenética como esta. Uma técnica que a gente utiliza amplamente aqui no nosso laboratório é a técnica de DGGE, que é a eletroforese em gel de gradiente desnaturante. Então, essa técnica, ela deve se fazer, então, um PCR, onde vai amplificar milhares de vezes o segmento de DNA, para poder identificar. Porém, essa parte que a gente faz para aplicar no DGGE precisa de um grampo de guanina citosina, que vai conseguir, então, separar as comunidades existentes em uma amostra ambiental. Como vocês podem ver nessa figura de um gel de eletroforese, várias bandas são formadas. Então, elas devem ser recortadas e um novo PCR deve ser realizado para a identificação. E outra técnica que é utilizada é o sequenciamento de alto desempenho, que gera milhares de fragmentos de interesse simultaneamente, permitindo a obtenção de informações detalhadas sobre a população microbiana em determinada amostra, onde 99% dos micro-organismos presentes no consórcio microbiano podem ser identificados. Então, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos do nosso grupo de pesquisa. Por exemplo, esse que é a comparação de hidrogênio e ácidos voláteis produzidos por Bacillus cereus, Enterococcus fecalis, Enterobacter aerogenes, em coculturas e bioimitação de consórcios microbianos utilizando vinhaça. Nesse trabalho, foram utilizados, então, esses micro-organismos para a produção de hidrogênio e também foram trabalhados em coculturas. Então, aqui podemos observar a produção em milimol de hidrogênio e a concentração de vinhaça utilizada entre 30% e 100%, e os micro-organismos isolados em coculturas. E também a produção de ácidos
pelos mesmos tratamentos, enfim. Então, esses resultados mostram que a utilização da vinhaça pura, sem diluição, aumentou a produção de hidrogênio para cepas isoladas e consórcios microbianos. Esses micro-organismos, eles foram isolados do lodo. Então, essa é uma das importâncias da identificação de micro-organismos nesse caso. Esse outro trabalho, que é a identificação da comunidade bacteriana por PCR-DGG de amostras de reator anaeróbio alimentado com vinhaça, foi realizado com lodo de estação de tratamento de efluente e vinhaça, que é o resíduo de etanol. Então, foi identificado bactérias de amostra inicial e final da fermentação e podemos, então, correlacionar com a função metabólica de cada micro-organismo que foi identificado. Foi utilizada, então, a técnica de DGGE. Podemos observar, nesse caso, a amostra A inicial e a B final, que tem maior quantidade de comunidades na amostra final, e também foi avaliadas metanogênicas, que são em menor quantidade, porque são micro-organismos anaeróbios estritos e aparecem mesmo em menor quantidade, nesse caso. Aqui podemos analisar, então, algumas funções metabólicas relacionadas a esses micro-organismos, como, por exemplo, a esmitela propiônica, ela produz acetato e butirato. O Bacillus conio produz amilase, entre outros. Nesse outro artigo, denominado composição do consórcio microbiano na produção de metano a partir da vinhaça, foi utilizado sequenciamento de alto rendimento para identificar micro-organismos da amostra inicial e final, também com lodo de estação de tratamento de efluentes e vinhaça como fonte de carbono. Então, aqui podemos observar que na amostra inicial tem bastante porcentagem de proteobactéria, bacteroidetes e Euriarchaeota. E na amostra final, o que vai prevalecer são bacteroidetes, em torno de 58,5%, firmicutes, em torno de 14,1%, e a proteobactéria, em torno de 13,1%. O bacteroidetes, então, é envolvido na etapa de hidrólise e acidogênese. Aqui, então, nessa tabela, podemos analisar alguns gêneros identificados. No caso, os micro-organismos da classe Bacteroidea podem atuar na fermentação da glicose, produzindo acetato e propionato. Sintrofomodas são capazes de fermentar ácidos graxos em sintrofia com micro-organismos que utilizam hidrogênio e formato. Aqui também está a produção de ácidos e o consumo também em amostras inicial do meio da fermentação e final. Podemos observar, então, que houve consumo desses ácidos. Aqui podemos observar, então, a abundância relativa de arqueias. Então, foram identificados 15 gêneros diferentes de arqueias, onde a metanosaeta foi a que mais foi observada.
ela participa da via acetoclástica e Metanobacterium e Metanospirillum utilizam hidrogênio para a produção de metano. Aqui, então, estão outros gêneros que foram identificados e a proporção em que foram identificados. Com isso, então, a identificação desses gêneros e relação de compostos gerados na digestão anaeróbia serve para entender a participação de micro-organismos no processo. Também é importante para desenvolver estratégias na bioprospecção de produtos de interesse biotecnológico. E essa identificação colabora em tecnologias para aumentar a produção de metano por meio de isolamento microbiano, bioaumentação e processo de coculturas. Esse outro artigo, ele está ainda em forma de redação. Ele se intitula Comparação da microbiota na produção de metano através da vinhaça e inóculo holóctona com parâmetros físicos e químicos. Aqui podemos observar a diferença de vez amostras inicial, no meio da fermentação e final. Podemos observar, então, a diferença entre eles e também podemos correlacionar com a produção de ácidos e outros parâmetros. Esse outro trabalho, que se intitula Hidrogênio e ácidos voláteis na produção de ácidos voláteis e hidrogênio a partir de vinhaça de cana-de-açúcar com 3 métodos de pré-tratamento. Podemos observar, então, a diferença dos pré-tratamentos. Então, esses tratamentos foram com diferentes pHs e temperatura, verificando, então, a diminuição da diversidade microbiana e uma alta predominância do gênero Clostridium e da unidade taxonômica operacional Clostridiacea, com proporções que somam cerca de 90% para cada pré-tratamento. O Clostridium, nesse caso, é uma conhecida bactéria produtora de hidrogênio, devido à sua alta taxa de crescimento, altos rendimentos no processo e capacidade de utilizar diversas fontes de carbono como substrato. Então, as sulforimonas possuem importante papel no consórcio microbiano, seja na hidrólise do substrato ou na degradação de ácidos graxos voláteis. Os sintrófilos atuam no consumo de oxigênio. Também produz substâncias poliméricas extracelulares, que formam estruturas granulares no inóculo. O Staphylococcus, então, possivelmente a alta temperatura e a pressão desse pré-tratamento favoreceram a agregação dessas espécies e, consequentemente, a produção de EPS que conferiu resistência e estabilidade dos grânulos nesse ensaio. Um outro artigo que é feito pelo nosso grupo aqui do laboratório é feito em diferentes pré-tratamentos térmicos de inóculo na produção de hidrogênio e ácidos voláteis por fermentação escura de vinhaça de cana-de-açúcar. Então, nesse trabalho foram utilizados lodo de estação de tratamento de vinhaça e pré-tratamentos com diferentes pH e temperatura. Identificou-se, então, os gêneros Clostridium, Bacillus e Enterobacter, que contribuíram para aumentar a produção de hidrogênio.
podemos ver, então, a produção de hidrogênio para cada concentração de vinhaça, a produção de ácidos e a identificação dos micro-organismos por DGG. Aqui, então, é a área de pesquisa que eu estou agora no doutorado, que é a produção de metano a partir de dejetos suíno, bovino e cama de aviário. O que mais deu resultado foi a cama de aviário. Foi utilizado, então, bioalimentação com lodo de estação de tratamento de efluentes, enzimas e também bacilos comercial. Teve bons resultados até agora e a gente está em processo de identificação de micro-organismos agora. Então, para encerrar, a importância da identificação de micro-organismos é importante para analisar o perfil de comunidades microbianas e fazer correlação com outros parâmetros, controlando assim o processo e também realizar bioalimentação, dependendo do produto que a gente quer gerar, enfim, produzir. Obrigada pela atenção. Gostaria de convidar vocês também para o terceiro Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Na verdade, agora vai ter webinars, dia 9 a 11 de setembro de 2020. O evento é online, gratuito e com certificado. E o ano que vem, dia 29 de março a 1º de abril de 2021, vai ter o evento presencial. Aí gostaria que vocês participassem, até para saber mais essa parte de biogás e como é que está indo agora no Brasil, enfim. Obrigada pela atenção. Muito, muito obrigado, Janaína. Parabéns pela palestra. Então, talvez nós poderíamos abrir agora para perguntas. Eu posso iniciar, Arthur? Pode sim, professor, por favor. Muito obrigado. Eu estou impressionado que vocês têm esse grupo de excelência. Que bom. Quem que descobriu vocês aí, Janaína? Foi o Arthur? Ele foi um ex-aluno meu, na verdade. Do ensino médio. É um segredo, professor, porque ela é muito jovem. Mas, na verdade, eu fui aluno do ensino médio da Janaína. Nós temos a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: existe hoje disponível comercialmente culturas bacterianas para acelerar o processo, para produzir mais metano em sistemas comerciais? Se alguém está lá e quiser começar uma unidade nova, você mostrou várias formas de facilitar o tipo de microbiota no sistema. Pergunta se tem comercialmente hoje produtos disponíveis para quem está iniciando e querer trabalhar para que os bioreatores tenham a cultura que melhor resultado oferece. Sim, existem já alguns produtos comerciais. Eu fiz uma disciplina semestre passado que é justamente para criar um produto e a gente precisou pesquisar patentes e já tem 2 patentes já estabelecidas, enfim, com culturas de micro-organismos. Mas ainda está em estudo, né? A gente, por exemplo, estuda também vários outros micro-organismos que podem ser utilizados em coculturas que podem proporcionar esse aumento de produção de metano. Mas já existe alguma coisa no mercado, sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, maravilhoso. E eu estou contente que está conosco o Coronel Dionel Martins, porque uma das áreas, Janaína, que a gente tem muito interesse é o que fazer com carcaças de animais
atropelados em rodovias. Então, esses biodigestores para processar resíduos de carcaças de animais, eles são de enorme interesse das concessionárias de rodovias, que ainda hoje têm protocolos assim muito simples de enterrar os animais na beira das rodovias. Então, esses bioreatores para carcaças de animais, eles são de enorme interesse. Eu acho que a gente poderia, de verdade, conhecer melhor o trabalho de vocês, porque a gente teve algumas empresas que procuraram, eu tenho credenciais para poder divulgar a qualidade dos produtos que as empresas estão oferecendo para a gente. Sim. Sim, eu convido vocês para vir conhecer aqui o nosso laboratório também, a hora que vocês quiserem vir conhecer as nossas pesquisas. A gente fica bem contente de receber vocês. Eu tenho uma dúvida também sobre essas amostras de dejetos de suínos, aves e bovinos. Elas vêm de granjas comerciais? Como é que funcionou essa escolha dessas amostras? Oi, tu pode repetir a pergunta que eu não entendi. Sobre a escolha das amostras de cama de aviário, dos dejetos de suínos e bovinos, de onde que elas vieram? Foi do mercado tradicional, assim? Então, a gente fez uma coleta de cama de peru, na verdade, no produtor. Aí, uma outra coleta de gado foi da Fazenda Trevisan, aqui. Ela fica aqui próximo, em Galópolis, ali, para esses lados. E ele tem uma grande quantidade de animais ali, então é mais fácil até de coletar. E ali nessa Fazenda Trevisan também tem uma planta de biogás, então eles já fazem biogás a partir dos resíduos ali. Então é bem interessante. E o suíno a gente coletou em um matadouro, na verdade, ali em Antônio Prado. A gente pegou também uma outra amostra em Nova Petrópolis. Então, a gente procura realizar as coletas em um local que já tenha bastante animais, enfim, até porque até se precisar realmente fazer uma nova coleta, enfim, a gente tem material para isso, né? Nossa, muito legal. Eu, inclusive, sei que a Fazenda Trevisan, até um ano ou 2 anos atrás, eles eram únicos no Rio Grande do Sul a produzir leite tipo A, que é aquele tipo até em garrafa na fazenda. Muito legal, muito legal. Sim, muito legal. Temos mais alguma pergunta? Posso fazer a pergunta? Pode sim. E o uso de antimicrobianos na produção animal, vocês estão preocupados com o efeito desse uso de antimicrobianos na produção de biogás, Janaína? Sim, na verdade tem uma certa... isso pode sim prejudicar a produção de biogás. Até a gente tinha um mestrando que ia trabalhar com isso agora, sabe? Só que aí aconteceu que ele acabou saindo, mas é um tema bem interessante também que a gente está pensando em estudar, sim, né? Essa relação de antimicrobianos com a produção de biogás. Eu acho bem interessante, sim. Muito legal. Caso não tenha nenhuma pergunta, que ninguém se manifeste, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Na semana que vem, contaremos com a presença do mestre Jorge Augusto Petroli Marchesi, falando sobre a influência da epigenética e como o ambiente afeta os nossos genes. Então, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês pela